Oi, pessoal, voltei para gravar mais um vídeo para vocês, para continuar a série de histórias até chegar no presente. Gente, hoje eu vou focar um pouco na personalidade da minha mãe, mas antes disso, eu ia pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal. Eu tinha enviado o meu vídeo para alguns amigos meus, a maioria deles não se inscreveram, então eu estou contando com o apoio de pessoas que querem conhecer a minha história, a doença de Huntington. E, gente, eu não sou médica, não sou da área da saúde, então aqui é meu relato para vocês. E caso vocês queiram saber mais sobre a doença, eu indico muito a ABH. Gente, no último vídeo que eu gravei, eu esqueci de mencionar que uma das experiências mais traumáticas que eu tive com a minha mãe nesse dia que ela foi internada, quando ela estava na igreja, ela foi amarrada numa camisa de força. Então, tipo, pra mim isso foi extremamente doloroso, a lembrança que eu tenho, assim, da minha mãe, que até hoje eu nunca esqueci. E quando eu era criança, eu lembro que a minha mãe, ela era muito amorosa e ao mesmo tempo não. Eu acho que no próximo vídeo eu vou trazer uma foto aqui da minha mãe agredindo a minha irmã, que meu pai chegou a tirar essa foto da minha mãe. E a minha irmã e eu, a gente não tinha muito afeto pela nossa mãe. Gente, por favor, lembre-se que a gente tá falando de uma doença muito grave, neurodegenerativa, e que nós, né, éramos crianças. E eu e a minha irmã, a gente não sabia que a minha mãe tinha essa doença. Então, obviamente, se você tem uma mãe ou um pai que é agressivo com você, você não entende o porquê, porque você conhece outros amiguinhos e eles você percebe que a família é mais estruturada, então obviamente que a gente vai ter um certa mágoa dos nossos pais ali na infância, né? Que, enfim, a minha mãe, ela batia muito nessa minha irmã. Eu lembro uma vez que, quando eu era criança, um familiar meu mandou uma caixa de brinquedos e tinha duas Barbies, né? Tinha uma Barbie loira e uma Barbie com cabelo pretinho. E a minha mãe, ela foi buscar a minha irmã na escola e eu ter ficado em casa sozinha. E só que eu abri a caixa. Quando eu voltei, a minha mãe me espancou e ela guardou essa caixa em algum lugar, enfim. Aí a minha irmã pegou, depois a minha mãe deu a Barbie pra ela e a gente ficou, né, enfim. E eu lembro que eu perdi essa Barbie na igreja. E no outro dia a minha mãe perdeu a dela. E essa série de agressões que a minha mãe fazia com a gente, comigo, com a minha irmã, a gente tinha muito medo da nossa mãe, literalmente medo. A minha mãe, ela não batia muito no meu irmão. Ela era muito carinhosa com ele. Eu lembro que, tipo, ela salvou a vida do meu irmão. O meu pai, ele já não é mais vivo, mas ele falava muito sobre isso. Ele falava assim, nossa, se não fosse a sua mãe, a sua irmã não estaria vivo. No começo ali dos anos 2000, a minha mãe já apresentava sintomas motores da doença de Huntington. E eu lembro que a, a, a minha mãe, ela saía, né, com o meu irmão, correndo nos braços. O meu irmão, ele nasceu de um parto cesárea e foi um parto muito difícil. E ele nasceu com um transtorno, que não é doença de Huntington, que depois eu vou falar mais um pouco. E aí, ele só vivia doente, com problema no intestino. E das duas convulsões que ele teve, a minha mãe ajudou. Enfim, meu irmão tá vivo até hoje. Graças a Deus, ele tá tudo ok com ele. Gente, assim, eu lembro também que a minha mãe, ela se esforçava muito, né? Porque também tem um lado bom, né? E o lado ruim. Ela era muito fissurada em uma igreja e eu não gostava dessa igreja. Eu não vou mencionar aqui, porque vai que alguém, assim, segue essa igreja, né? Então não quero problemas. Mas a minha mãe, ela gostava muito de ir pra essa igreja. E a gente não tinha muito dinheiro, a gente passava muita dificuldade financeira nessa época. E a minha mãe, ela ajudava, ela ia vender amendoim na praia com a gente, só que ela dava uma parte do dinheiro para a igreja. Eu não acho isso errado, gente, mas na situação que a gente vivia, a minha mãe, às vezes, ela não dava prioridade pra gente nesses aspectos, mas tirando essa parte, eu percebi, assim, que ela tentou se esforçar. E quando ela levava meu irmão ao médico, eu nunca. Meu pai não era de falar muito sobre a minha mãe, então eu ia juntando os quebra-cabeça, sabe? Eu lembro que quando eu fui crescendo,
Porque enquanto eu crescia, né, e os meus irmãos também, a minha mãe estava no hospital. E às vezes eu renhava nas coisas do meu pai, assim, como qualquer criança que renha, não pra procurar alguma coisa e tal, mas a gente sempre acaba lendo alguma coisa que a gente não quer. E eu lembro, assim, que eu tinha lido não, pegado um exame, assim, sabe, um raio-x da cabeça da minha mãe e do meu irmão. Então, na minha concepção, né, hoje que eu tenho, eu acredito que a minha mãe, né, os médicos estavam tentando entender o que ela tinha e o que o meu irmão também tinha. É, então, logo após que a minha mãe ela foi internada, meu pai ele não cuidou do meu irmão. E aí, o meu irmão cresceu assim com um problema das mãos e nos pés, mas ele consegue andar, falar, foi tudo certinho. Mas, tipo, eu também, assim, lembro é, que, a, que a minha mãe, ela se esforçava muito para deixar a gente numa escola boa, tipo uma escola particular. E logo após que ela foi internada, a gente já foi para a escola estadual, pra você ver, né? E também a minha mãe, nessa época, nos anos 2000, ela me levava para uma casa da irmã dela. Então, a minha mãe, ela tinha uma irmã e essa minha tia, ela tinha dois filhos. Então, tipo, eles eram mais velhos do que eu. Eu não vou lembrar a idade na época, eu tinha 8 anos, então eles tinham ali 15 para 18 anos, né? Era uma menina e um menino. E a minha mãe sempre levava, né, a gente pra casa dessa minha tia. Então, quando a minha mãe ela foi internada em 2004, no hospital psiquiátrico, o meu pai ele já não levava mais a gente pra casa da minha tia, porque quem ia era a minha mãe, ela que, tipo, se juntava com a irmã e ficava conversando. Só que uma coisa, gente, me chamou a atenção muitos anos depois. Eu não tive mais contato com a minha família materna, no caso, essa minha tia, né, quem era a única pessoa da minha família que eu tinha. É, não tivemos, naquela época não tinha internet e tem um detalhe também específico. Essa minha tia, ela ficava na cadeira de rodas. Essa é a lembrança que eu tinha quando eu era criança. E não sei o que ela tinha, né, na época, não sabia o que ela tinha. E aí, ao longo dos anos, eu sempre quis saber, eu digo, nossa, será que os meus primos, eles têm esse problema? Porque quando eu cheguei na adolescência, né, eu já tinha passado quase uns 8, 9 anos que eu não os via, né? Eu me perguntava, será que a mãe deles tinha essa doença? Porque eu lembro que que ela ficava na cadeira de roda. Então, foi uma lembrança que ficou muito vívida na minha memória. A minha mãe, ela era muito cuidadosa, só que ela era muito agressiva. Então, pelo menos nessa personalidade dela, nesse aspecto, né, a gente vê muito o amor materno, né, que supera barreiras aí. Porque, apesar da doença deixar muitos, como é que eu posso dizer essa palavra? Muitos danos, né, físicos na pessoa, na família, muitos danos emocionais. A minha mãe, ela lutou muito, né, até o fim. Só que pra mim, como filha, né, como eu mencionei no vídeo anterior, foi muito difícil eu ver minha mãe em cima de uma cama, amarrada. Ela tava muito magrinha e a minha mãe ela era muito bonita. Então, assim, às vezes, eu não posto nenhuma foto da minha mãe na internet, porque eu não acho legal mostrar as pessoas no estado bem debilitado, sabe? E, gente, depois que a minha mãe foi internada, eu fiquei com meu pai, com a minha irmã e com meu irmão. E aí, né, lembra assim que a minha mãe era agressiva, ela não tratava a gente muito bem e tudo mais. Então, assim, eu tinha muito medo da minha mãe. E a minha irmã também, tanto que uma época a minha irmã chegou até a escrever uma carta para o meu pai, dizendo que queria sair de casa. A minha irmã tinha na época uns 7 anos quando escreveu essa carta. E assim, minha gente, sobre o meu irmão ele não lembra muito da minha mãe na questão do cuidado, né? Porque ele tinha 4 anos quando aconteceu isso em 2004. Ele não lembra quase de nada. O que ele lembra é de a gente ir ao hospital algumas vezes ao ano e ver a nossa mãe em cima de uma cama. Isso foi um processo muito traumático, né? Principalmente pra mim, e lá na frente vocês não vão entender o porquê, né? Porque foi mais traumático pra mim nesse aspecto. Eu não tô sendo egoísta com os meus irmãos, mas vai ficar bem claro nos outros vídeos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa a sua opinião nos comentários, perguntas também. Eu vou responder todo mundo. E no próximo vídeo eu vou dar um adendo mais a outra história, que agora começa com a minha irmã.
Pessoal, se inscreva no meu canal, por favor. Dá um like nesse vídeo pra me ajudar, pra continuar contando essa história. Uma história real, que muitas pessoas convivem com essa doença e os familiares sofrem muito também. E esse vídeo foi sem roteiro, eu não tenho muitas habilidades com falas. Eu também tenho um problema na fala, que lá na frente eu vou explicar pra vocês o motivo disso também. E, gente, eu fico muito grata por apoio de vocês. Mesmo que sejam poucas visualizações, eu fico muito feliz. Tchau.